Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, com a nossa irmã Franciele, seguindo os comentários com nosso irmão Ney e Célia. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Jesus, Mestre amado, gratidão te damos por esta bendita oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, para mais um Evangelho no Lar, em que recebemos as bênçãos dos ensinamentos que movem a nossa alma. Sabemos que somos tão pequenos e imperfeitos e muito temos que aprender, mas sabemos também de nossas responsabilidades diante do sofrimento dos nossos irmãos que sofrem, que choram em seus leitos, seus lares, hospitais. Senhor, derramai suas bênçãos, aliviando e consolando, enxugando as lágrimas de nossos companheiros de caminhada. Possamos, Senhor, participar dessa seara maravilhosa, aprendendo a amar cada vez mais. Fica conosco, Senhor, envolve-nos, inspira-nos no caminho do bem. E pedimos permissão para iniciar nossas atividades desta noite. Que assim seja. Leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o 14, Aproveitamento. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, em Timóteo. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável que se ocupe das coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Nós que somos seres humanos em evolução, procuramos organizar o nosso dia para encontrar sempre o melhor desempenho. Mas acontece que medir o tempo
como se fazia antes, por exemplo, evoluiu muito na sua forma, porém não evoluiu na sua habilidade do aproveitamento dele. E é por isso que muitos de nós vivemos afobados, apressados, sem nenhum tempo e com cada vez mais coisas para se fazer. Para nós espíritas, o espírito é imortal. Na encarnação, podemos e devemos ampliar o conhecimento de nós mesmos. E a nossa jornada terrena vai muito além do céu e inferno, de castigos e punições. Na verdade, nós vivemos a dimensão da evolução que ruma para o infinito, também com direitos e deveres diante da nossa consciência. Nos atentamos em 2 pilares. Em primeiro lugar, o tempo para evoluir é infinito. Então não há tempo limitado para o conhecimento. Existe uma dimensão atemporal no íntimo de cada um de nós. Porém, temos o dever, não com um desespero de evoluir, mas com o tempo que no corpo é limitado. Em segundo lugar, como Deus não nos pune, mas nos ama do nosso jeito, não sendo Ele um cobrador intransigente, somos convidados a lembrar que o Pai mais quer de nós é a nossa evolução, para nos aproximarmos dele, razão pela qual nos provê todos os dias de experiências necessárias para isso. O controle dos segundos, que corre muito rápido em nossa frente, pertence a Deus. Então o tempo é um empréstimo que nós utilizamos desse recurso, buscando a nossa transformação moral, a nossa autoiluminação. Devemos aproveitar ao máximo do tempo para nos aproximarmos de Deus, para cumprirmos com a sua vontade. E quanto mais nos responsabilizarmos com essa conquista, mais evoluímos. Então, busquemos ir além. Precisamos gravar o Evangelho de Jesus em nossa própria existência. Deus designa para todos nós a evolução com a consciência de nós mesmos, mas também com a consciência da finalidade das nossas existências. Que o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos ajude e nos oriente sempre. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, Paulo nos faz uma solicitação e pediu que nós meditássemos e ocupássemos verdadeiramente, aproveitando essa oportunidade. E Jesus, ele também pediu, ide pregai. Jesus Cristo estimou a publicidade não para a sua autopromoção, que ele não precisava disso, mas para o Evangelho. Já Allan Kardec, debaixo de inúmeros obstáculos, iniciou o edifício da revelação espírita. Pois bem, meus irmãos, entendemos que a tarefa da divulgação é gigantesca. Não nos é lícito desertar diante das dificuldades, quais sejam, ancorada no exemplo do Cristo e na biografia de Kardec. Podemos e devemos expor a ideia espírita pela vitrine de palavras escritas, para fazer resplandecer diante da incúria de uma sociedade distante nos aspectos mais nobres da vida. O estudo do Evangelho de Jesus representa uma bússola que aponta para o norte da melhoria espiritual do espírito, o aperfeiçoamento moral, intelectual do espírito imortal que nós somos, pois a razão para se estudar o Evangelho é o edifício da redenção das almas. E como tal, meus irmãos, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas sim visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, Paulo pede que nós estudemos o Evangelho para que possamos fazer a sua divulgação corretamente. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso, a vida, reajustará o qual aconteceu a nós e aos outros. Se buscássemos o Evangelho e pregássemos o Evangelho verdadeiramente, atendendo o sentido, e não sermos
é demagógico nas palavras. Queria Jesus Cristo, queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Infelizmente, hoje continua a ser dessa maneira. Mas se cultivasse uma oração e pretendendo subornar a justiça divina, compartíamos as demonstrações e as expressões de fé, caça de vantagens pessoais, de imediatismo das gratificações terrestres. Face disso, meus irmãos, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico, atravessando os pórticos da reencarnação, carregando a consciência pesada de culpas, à maneira de aposento recheado de lixo e sucata de experiência humana, incapaz de abrir ao sol a bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do nosso Senhor Jesus Cristo. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade os companheiros a ler, a estudar, a instruir e exemplificar as boas obras. Pede não apenas que o amigo e aprendiz medite, mas que a doutrina que aceita, mas recomenda-lhe aplicar elas, a fim de que o aproveitamento pessoal delas seja manifesto a todos nós. Gratidão, meus irmãos. Não tenho muito mais para dizer, que o nosso irmão Ney explanou muito bem. E acrescentar. É muito bom e muito louvável quando nós vemos uma pessoa eufórica por conhecer o Evangelho, por estar querendo conhecer mais Jesus, e ela sente aquele amor, ela sente aquele penetrando dentro dela, e ela quer espalhar para todo mundo aquela coisa nova, a boa nova. Mas o cuidado que se precisa ter é que, primeiro, essa boa nova tem que entrar muito bem dentro de nós, e os conselhos dessa boa nova, que é do Cristo, ser revisados na nossa vida, de fazer uma revisão na nossa vida com os conselhos do Cristo, e vermos se nós temos condições de pregar a alguém qualquer sermão, ou qualquer conduta, ou qualquer modificação, se ainda a gente não conseguiu. Nós podemos espalhar a boa nova, falar sempre com o amor do Cristo, porque o mais importante, ser sempre exemplo nas nossas palavras, porque espelha no nosso irmão a nossa conduta, a nossa palavra, a forma como agimos. Podemos falar muito bonito, podemos falar de maneira mais acanhada, mas o que a pessoa identifica assim é a palavra que vem realmente lá do fundo do coração, porque ela entende e compreende o que é o amor de Jesus. Jesus pregou tão bem, Jesus tão maravilhoso, como é tão elogiado, porque ele sofreu tanto. Ele sofreu para chegar a ser um Cristo. Ele passou por todas as etapas. Ele é um diamante totalmente precioso, extremamente lapidado. Então ele conhece o caminho. Não nos diria aquilo que ele já não sabe profundamente dentro dele. Não porque Deus colocou dentro dele. Ele inseriu Deus dentro de si. E é isso que nós precisamos fazer. Inserir primeiro Cristo dentro de nós, para um dia nós consigamos inserir Deus também dentro de nós. E seguimos o caminho de uma luz, essa luz brilhante, maravilhosa, que é o nosso Cristo. Que nós possamos não desanimar. Que, mas não posso falar, não pode dizer sim, deve sim, mas ter o cuidado sempre de não criticar o outro, porque nós estamos aqui para melhorar a nossa vida. Nós estamos trabalhando em prol do outro para justificar
um trabalho que nós devemos fazer pelo próximo. É fazendo ao próximo que fazemos ao nosso. É dando o que a gente recebe. Carinho, amor. Né? E dando muito cuidado com corrigir o caminho dos outros. Vamos tentar sempre corrigir primeiro o nosso caminho. Eu tenho que corrigir primeiro o meu caminho. É o meu caminho que eu tenho que pegar pelas rédeas e domar. Domar o meu gênio, domar a minha forma de ser, fazer um meia-culpa, entre aspas, todos os dias, com o coração leve, sem carregar mágoas, mas, poxa, isso eu não consegui fazer direito hoje, mas amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer melhor. Hoje, essa semana, eu não falei direito com certa pessoa, eu fui meio explosiva, fiz assim, mas eu vou procurar fazer melhor. E quando eu falar novamente, observar que eu consegui. E ficar feliz. Então, essa é a forma da gente pregar. Com atitudes, com gestos. E aí a nossa palavra soa no coração do próximo. Muita gratidão a todos. Bem como todos explanaram, a primeira mudança é em nós mesmos. As nossas atitudes transformam as pessoas ao nosso redor. Então, que possamos aproveitar todas as oportunidades sublimes para o nosso melhoramento pessoal, para a nossa atitude ser melhor a cada dia. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Querido Mestre Jesus, só podemos lhe agradecer profundamente por mais oportunidade de trabalho que nos oferta hoje. Possamos aproveitar em benefício próprio e transformar nesse aprendizado em serviço ao próximo. Amigos, até o coração do Cristo. Que a luz de Jesus nos ilumine mais uma semana, que estejamos com Ele em nossos corações, nos receber o amor de todos que estão aqui e igualar com cada um que estará ouvindo este Evangelho. Muito amor no coração. Gratidão. Que assim seja.